E eu fechei esse sistema, a boca do Erlenmeyer, com uma bexiga. Só que antes de fechar o sistema, dentro da bexiga foi colocado giz. Sabe o giz de lousa? Que o nome dele químico é carbonato de cálcio, giz branco, tá? E aí foi pesado o conjunto. Então aí eu tenho 67,8 gramas de substâncias reagentes aí. Entre substâncias reagentes mais o Erlenmeyer com a bexiga. Para haver uma reação química, tem que ter contato entre as substâncias reagentes. Então, o ácido clorídrico vai ter que estar em contato com o giz. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a bexiga, levantei a bexiga e suspendi e derrubei o giz dentro do Erlenmeyer, para ele ter contato com essa solução aqui de ácido clorídrico. O que a gente verifica? O que está indicando aqui que está havendo uma reação química? Vocês estão vendo que a bexiga encheu? Por que a bexiga enche? O que a gente coloca dentro da bexiga quando a gente quer enchê-la? A gente coloca gás. Como eu falei para vocês, o nome químico do giz aqui é carbonato de cálcio. E toda vez que eu tenho carbonatos na presença de ácidos, eu tenho a liberação do gás carbônico. Então, o gás carbônico nessa reação está sendo formado, o gás vai escapar por aqui e vai entrar na bexiga. Como a superfície da bexiga é flexível, a bexiga vai começar, o gás vai começar a se expandir e a bexiga vai começar a encher. Então, essa é uma evidência que está tendo a formação de uma nova substância, a liberação de gás. E aí eu tenho então a formação do gás carbônico, aqui da água, que vocês não vão conseguir ver aqui, e vocês estão vendo que eu tenho agora o líquido não está mais incolor, ele está esbranquiçado, porque formou aí um sal chamado cloreto de cálcio que dissolvido na água torna ela branca. Se vocês se atentarem para a massa antes da reação, no início da reação, e para a massa após a reação, eu tive uma conservação da massa, ou seja, a massa inicial, a massa dos reagentes, é a mesma da massa final, ou seja, a massa dos produtos. E é isso que diz a lei de Lavoisier, né? Que em uma reação química de sistema fechado, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, né? Vocês já conhecem essa frase que já devem ter ouvido. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? O que significa isso? Eu vou pegar aqui um outro exemplo de reação. Só que aqui eu não fiz o experimento, eu vou representá-los pela escrita. Então aqui eu tenho, primeira substância reagente, magnésio, vai reagir com o gás oxigênio e vai ser produzido ou formado óxido de magnésio. Eu tenho inicialmente 24 gramas de magnésio para reagir com 16 gramas do gás oxigênio. 24 mais 16 é quanto? 40. Quando magnésio e oxigênio são totalmente consumidos e transformados em óxido de magnésio, ao término da reação eu continuo tendo a massa de 40 gramas. Então aí essa lei novamente está sendo enunciada. No interior de um recipiente fechado, vejam bem, a reação foi feita num recipiente fechado. A massa total não varia para quaisquer reação, ou seja, para qualquer reação química que eu fizer em sistema fechado, em recipiente fechado, a massa inicial vai ser igual à massa final. Por isso, essa frase aqui é tão famosa, né? Então, como que ela explica essa lei? Na natureza, nada se cria. Como assim nada se cria? Se as minhas substâncias reagentes são compostas pelos elementos químicos magnésio e oxigênio, o que vai ser produzido, a outra substância vai ter oxigênio e magnésio. Não vai poder ser ouro. Então, por exemplo, eu não posso pegar o meu lápis, o grafite do lápis ou da lapiseira e transformar em ouro. Por quê? Eu não posso criar ouro se eu não tenho ouro inicialmente, entenderam? Nada se perde. Como assim nada se perde? Se eu tinha 40 gramas no total de substâncias reagentes, o que vai ser produzido vai me gerar 40 gramas no total. E tudo se transforma. Eu tinha o magnésio simples, o oxigênio simples também, foram transformados em óxido de magnésio. Eu poderia, por exemplo, também exemplificar aqui com a queima do carvão, né? O carvão é carbono reagindo com oxigênio. Quando há
a queima do carvão, eu tenho a transformação em gás carbônico. Houve a mudança, a transformação. Eu peguei carbono, que está no carvão, com oxigênio e formei gás carbônico, que é totalmente diferente, ou seja, houve uma transformação, correto? Porém, a lei de Lavoisier, como eu disse para vocês, ela sempre vai ser obedecida em sistemas fechados. Na verdade, não obedecida, mas verificada. Mas e se eu fizer a reação em recipiente aberto? Eu tenho que tomar cuidado com alguns casos. Por exemplo, caso de combustão, de queima, tá? Onde eu vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, a combustão ou queima do papel. Então, eu peguei papel amassado, coloquei aqui dentro da placa, chama placa de Petri, esse recipiente de vidro. Antes disso, a placa eu já pesei a massa, tarei, então significa que tá zerado. E aí coloquei o papel. Esse papel amassado aqui deu em torno de uma massa de 2,44 gramas. E aí o que foi feito antes da reação? Então o reagente aqui é basicamente carbono, tá? Que é o papel. E aí o papel foi queimado. Vocês estão vendo aqui a chama. Se vocês observarem bem, vocês estão vendo aqui, ó, a fumaça, não é? A fumaça é a produção, indica a produção aí de 2 substâncias químicas. Uma é gasosa e outra é sólida. Aí vai depender de quanto sólido tem, a gente vai conseguir visualizá-lo. São partículas sólidas bem pequenininhas. Mas aqui a gente vai se atentar que ao queimar o papel, está sendo formado gás. Que gás? Gás carbônico. E como o recipiente dessa reação é aberto, o que está acontecendo com o gás? Ele está o quê? Ó, escapando. Se ele está escapando, a massa dele vai ser medida pela balança? Não. Então, o que vai acontecer? Eu vou verificar uma diminuição na massa. Isso significa que a lei de Lavoisier não está sendo obedecida? Não. Pelo contrário, ela está sendo obedecida. Porém, o que está acontecendo aqui? A gente não consegue verificar justamente porque é a formação de uma substância gasosa. E como a formação de uma substância gasosa, a gente não consegue verificar a massa dela. Então, a lei de Lavoisier não está sendo verificada devido ao quê? Ao escape de gases do recipiente reacional, tá? O outro exemplo que eu posso colocar aqui é a combustão da palha de aço. Combustão ou queima da palha de aço. O que é palha de aço? Vamos lá, bombril, a solana, aquela lá que a gente usa na cozinha para poder arear a panela, entre outras coisas, outras superfícies. Então aqui, mesma coisa, tem a balança, a placa de Petri, e dentro foi colocado aí uma massa de aproximadamente 1,10 gramas de palha de aço. Isso é o início da reação. Aí o que vai acontecer? Vocês estão verificando aqui que vai ser promovido a queima da palha de aço. Vai ser promovida a queima da palha de aço, porém, vocês vão ver aqui que a massa final após a queima, ó, ela está aumentando. De 1,10 já foi para 1,16. O que aconteceu aqui? Quando a gente tem a queima de substâncias, a gente tem o escape de gás, mas a gente também pode ter, dependendo do combustível que está sendo queimado, a incorporação de gases que estão presentes aqui no ar e que não foram medidos à massa. Então, lembra que eu falei para vocês, para haver a combustão, eu preciso de um combustível, nesse caso, seria o ferro aqui, né? E eu preciso do gás oxigênio. O gás oxigênio, ele está aqui presente no ar. Então, eu não estou, a balança não está verificando a massa de gás oxigênio que vai ser utilizada para promover a queima do ferro aqui. Só que quando a queima acontece, esse oxigênio, no caso da palha de aço, do ferro, ele é incorporado na composição química do ferro. Então, antes eu tinha só ferro, agora eu tenho ferro com oxigênio. Então, essa massa passou a ser
capturada medida pela balança. Então, por isso que houve o aumento da massa aí da palha de aço. Então, aqui a lei não é verificada. Ela é obedecida, mas não é verificada. Por que ela não é verificada? Porque o sistema reacional está aberto. E isso aqui acaba gerando, nessa reação, a incorporação do gás, no caso do gás oxigênio, à massa de ferro, fazendo com que no final da reação a massa seja maior, tá? Então, segunda lei de Proust. A lei de Proust, ela é mais simples, eu acho até. Não, na verdade as duas são fáceis, mas a lei de Proust também, chamada de proporções definidas ou constantes, ela foi enunciada por esse senhor aqui, John Proust, que nasceu em 1754 e morreu em 1826. De novo, aqui eu vou usar como analogia para explicar se a gente estivesse na cozinha fazendo, por exemplo, a receita de um bolo de caneca. Se a gente fosse fazer o bolo de caneca, a gente teria que usar alguns ingredientes. A gente usar um ovo, a gente usa 3 colheres de óleo, 4 colheres de leite, 4 colheres de açúcar, 4 colheres de farinha e 1 colher de café de fermento em pó. Certo? Nessas quantidades, colheres, xícaras, aqui no caso basicamente só colher, a gente está associado à massa de cada um dos ingredientes, ou seja, a massa de cada um dos reagentes. Vai fazer a receita e vai produzir aí um delicioso bolo de caneca. Se vocês quiserem fazer essa receita em casa, dá certo, tá? Pode fazer. Se tiver no micro-ondas, 3 minutinhos aí na potência massa. Então a gente vai ter a produção aí de um bolo de caneca. Porém, vamos supor que eu quero fazer 2 bolos de caneca. Eu vou usar apenas um ovo e 2 colheres de chocolate em pó? Não, o que eu vou ter que fazer? Se eu quero fazer 2 receitas, eu vou ter que pegar e aumentar a quantidade de cada um dos meus ingredientes, né? Vou ter que dobrar no caso, eu vou ter que usar 2 ovos, vou usar 2 colheres de chocolate em pó, eu vou usar 6 colheres de óleo, 8 colheres de leite, 8 colheres de açúcar, 8 colheres de farinha de trigo e 2 colheres de café de fermento em pó, certo? Se eu quiser fazer 3 receitas, eu vou triplicar e assim por diante. É isso que quer dizer proporções definidas ou constantes, né? Então, para poder fazer uma receita, eu preciso de uma determinada quantidade em massa dos meus ingredientes, no caso aqui seriam os reagentes. Aí eu vou obter uma quantidade de produto, no caso aqui seria o meu bolo de caneca. Se eu quiser obter mais produto, sei lá, eu quero obter 2 bolos de caneca, eu vou ter que dobrar a quantidade dos meus reagentes. Se eu quiser obter 3 bolos de caneca, eu vou ter que triplicar a quantidade dos meus reagentes e assim por diante. Eu vou dar um outro exemplo. Se eu quiser, por exemplo, eu vou no supermercado hoje e comprei um pacote de bolacha. Comprei um pacote de bolacha, esse pacote de bolacha custou R$3. Aí eu vim pra casa, comi, tal. No outro dia eu fui ao supermercado de novo, só que agora ao invés de comprar um pacote, eu quero comprar 2 pacotes. Então quanto que eu vou gastar? R$3? Não, eu vou ter que dar mais R$3 além daqueles R$3 iniciais. Ou seja, eu vou gastar R$6. Então eu tô fazendo, meu gasto é proporcional à quantidade de pacotes de bolacha que eu compro. A mesma coisa aqui, a quantidade de bolos de caneca, de receitas que eu vou fazer é proporcional à quantidade inicial dos meus reagentes ou ingredientes. Pensando assim, Proust enunciou a sua lei, que diz assim, ó, em uma reação química há uma proporção constante entre a massa das substâncias participantes das reações químicas, né? Então, vamos fazer aqui, vamos usar esse exemplo aqui. A reação é água como reagente se transformando ou formando gás hidrogênio e gás oxigênio. No primeiro experimento, foram usados 90 gramas de água. Aí, com o uso da eletricidade, foi feita a reação e a água se transformou em gás hidrogênio e gás oxigênio. Que quantidade eu produzi de cada uma dessas duas substâncias? 10 gramas de hidrogênio,
certo? E 80 gramas de oxigênio. Ah, mas professora,